Vamos falar de uma data que está muito próxima, Bora. que é o 7 de setembro. Eu não sei se você sabe, Ricardo, mas grande parte dos governadores, inclusive o governador daqui do estado, ele cancelou os desfiles de 7 de setembro. Toda aquela organização que existia no estado, das escolas desfilando em conjunto, tudo isso acabou. Ele liberou para que as escolas elas funcionassem, cada uma fazendo o seu desfile no seu bairro e programado com muita antecedência, mas aquela aglomeração, aquelas pessoas todas juntas para comemorar o 7 de setembro, isso não vai acontecer. Não apenas aqui em Sergipe, mas como no Brasil todo. Isso porque algumas pessoas têm na cabeça de que o Bolsonaro usaria as manifestações do 7 de setembro para planejar um golpe ou para demonstrar força para ele nessa campanha. Eu acredito que terem desmarcado o 7 de setembro foi um grande erro, porque imagine que sempre tinha muita gente na rua. E o fato de sempre ter essa continuidade faz com que, se tiver muita gente novamente, não seja só do Bolsonaro. Não é apenas a força dele. Dessa vez, como não vai ter ninguém na rua, o fato de só ter gente dele, se ele põe muita gente na rua, é uma imensa demonstração de força. E aí vai fazer com que cada vez mais as pessoas questionem as pesquisas que estão aí, questionem as opiniões que estão sendo emitidas e questionem a mídia que veicula essas pesquisas. Mas por conta disso, desse clima de não saber o que vai acontecer no 7 de setembro, que eu acredito que não vai ter nada demais. Vai ter gente fazendo passeata, vai ter gente com a família, vão ter os malucos que vão pedir AI-5, que vão pedir ditadura militar, que vão pedir uma série de outras coisas, que é uma minoria, isso a gente precisa falar. As figurinhas carimbadas de Isso vai toda ter. manifestação popular. Qualquer manifestação popular vai ter os radicais que vão falar besteira Sempre e que vão vai levantar ter. uns cartazes Sempre. estranhos. Que é onde os veículos de comunicação fazem questão de mirar. Exatamente. Mas Para representar uma maioria, foco na minoria. porque é o que vai chamar, né? Exatamente. Mas por conta disso, o Distrito Federal acabou de montar o maior esquema de segurança da história Impressionante. por medo das manifestações de 7 de setembro. As manchetes gritam clima de guerra. Como é que é? Medo de clima de guerra. Que eu acho isso absurdo. Eu sinceramente, eu não vejo o porquê disso. O Brasil é o país que sempre defendeu manifestação, sempre defendeu e fala da vontade popular, mas é a vontade popular de um lado. Quando o outro lado tenta ir pra rua, não é vontade popular, é fascismo. Eu juro que eu queria catar alguém, eu vou fazer isso. Esperem os próximos candidatos. Eu vou perguntar à minha amiga Neuli, inclusive era uma das perguntas que eu faria a ela hoje, do que é o fascismo. Não a título de crítica, mas de fazer com que as pessoas entendam, porque se fala tanto de fascismo, se fala tanto de fascismo, de neofascismo, e tem gente aí que não sabe nem o que é. Acha que neofascismo foi o Bolsonaro que inventou. E aí... É um termo que ficou muito banalizado, né? De 2018 para cá veio sendo muito banalizado e acabou perdendo o real sentido. O que não ficou banalizado? Porque hoje, se eu defendo alguma pauta que aparentemente é de esquerda, eu sou comunista. Se eu defendo alguma pauta que aparentemente é de direita, eu sou fascista. O que não está banalizado? Os espectros políticos, eles já não existem mais, né? A gente já não pode confiar nessa linha. Mas tá tudo banalizado. Os lados, parece que quando você assume uma posição, você tem que comprar um pacote. Então, se eu concordo, por exemplo, com o Bolsa Família, aí eu tenho que concordar com política woke, eu tenho que concordar com... eu tô passando pano para o mensalão, para o petrolão, para as empreiteiras, para roubo. E não é assim que funciona. A gente tem que aprender a ter maturidade e debater as pautas pontuais. Se a gente não conseguir sentar na mesa, que nem gente, e debater, tal ponto eu entendo dessa forma, você entende dessa forma, mas vamos achar um meio termo para o país avançar, a gente não vai para lugar nenhum. Então esse clima de guerra que as pessoas pintam, eu acho que é mais por conta da polarização política. Não acredito que vá haver uma guerra. Eu não acredito que se o Bolsonaro perder, ele não vá passar a faixa, que ele vai tentar dar um golpe. Não acredito em nada disso, sabe? Da mesma forma que as pessoas estavam criticando o Bolsonaro quando ele foi eleito, dizendo que não, agora vai abrir uma chacina de homossexuais e da população LGBTQIAP+. Não sei nem se eu falei tudo correto. Falei tudo correto. E não houve isso. Claro,
Ele não foi um defensor dessas pessoas, ele não defendeu políticas para essa classe social, não sei nem se é uma classe social, mas para essa minoria, mas ele também não fez uma política aberta de confronto a essas pessoas. Então, assim... Não declarou guerra não declarou. a essas pessoas, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa aprender a não entrar na onda e nas narrativas. Perfeito. Porque as narrativas, elas são muito perigosas. Perfeito. Mas e você acha que vai ter guerra? Eu acho muito difícil também, cara. Eu acho essa coisa de guerra civil que as pessoas pintam, que é porque o eleitor de Bolsonaro é naturalmente violento. Não sei, bicho. Eu acho que não existe isso. Existem os radicais em todos os lados. Da mesma forma que o Lula comemorou o que o apoiador dele fez, que empurrou o cara lá no fundo de um caminhão e o cara se estrepou todo. Enfim, então o radicalismo vai existir em qualquer lado. Não dá pra você pintar você não pode pintar a maioria baseado numa minoria, pô. Sim. Isso é básico. Não tem como. Pois é, sigamos, por favor, querido Will Valente. Vamos agora para